Rasga Coração é uma das mais vigorosas e comoventes dramaturgias do teatro brasileiro. Através dos conflitos entre pai e filho, essa peça expõe todas as divergências e contradições que fragmentam a esquerda brasileira e impedem o pleno desenvolvimento do país como nação soberana. Neste vídeo vamos falar sobre Rasga Coração, de Oduvaldo Viana Filho, ou Vianinha. Oduvaldo Viana Filho nasceu numa família de gente de teatro. Seu pai, Oduvaldo Viana, foi um renomado dramaturgo e sua mãe, Deocélia Viana, além de dramaturga, também era roteirista. Seus pais, além de trabalhar no teatro, também eram militantes do Partido Comunista Brasileiro, partido em que Vianinha se integrou aos 9 anos de idade e nele permaneceu por toda a sua vida. Além de dramaturgo, Vianinha também atuou e dirigiu espetáculos e programas de TV. Dentre esses programas, o mais famoso certamente é aquele humorístico chamado A Grande Família. E dentre as suas peças mais famosas estão Chapecó Futebol Clube, A Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar, A Longa Noite de Cristal e, evidentemente, Rasga Coração. Vianinha morreu muito cedo, aos 38 anos de idade, vitimado por um câncer no ano de 1974, logo após ele ter concluído a escrita de Rasga Coração, que aliás teve as suas últimas cenas ditadas pelo autor para sua mãe, ela que ia anotando o que ele falava, porque ele já estava tão debilitado que não conseguia mais escrever de próprio punho. Rasga Coração gira em torno de uma família formada por Custódio Manhães Júnior, a sua esposa Nena e seu filho Luca, um jovem de 17 anos. O Custódio, né, ele é conhecido pelo seu apelido, que é Manguari Pistolão. Ele tem cerca de 57 anos, é funcionário público e tem sérios problemas de saúde, sobretudo crises crônicas de artrite. Ele também tem alguns problemas econômicos, né? O que ele ganha como funcionário público não é o suficiente para todos os gastos da família, então vira e mexe, em alguma cena aparecem ele e a Nena sentados à mesa da cozinha fazendo contas, né? Tentando ver quais dívidas seriam pagas naquele momento, o que se compraria, onde se poderia economizar, enfim, um estica e puxa do orçamento familiar para tentar dar conta das necessidades da família. O Manguari Pistolão, né, como ele era chamado, também foi um ativo militante comunista na sua juventude. Ele lutou, né, ele militou contra o Estado Novo, né, a ditadura varguista, e no momento da peça, né, ele já maduro, ele não é mais um militante ativo de partido, mas ele continua extremamente convicto do seu posicionamento político. Ele continua, em essência, um comunista, um revolucionário, e tenta agir como tal, mesmo que seja no seu serviço, mesmo que seja no trato com as pessoas. Seu filho Luca, por sua vez, um jovem aí, né, terminando o ensino médio, que na época chamávamos de colégio, ele a sua ideia seria terminar a escola e entrar numa faculdade de medicina, algo que é muito mais próximo à vontade do pai e da mãe do que dele próprio. Na verdade, ele não se interessa tanto assim pelo próprio futuro, ele se aproxima, né, ele se identifica muito mais com os movimentos da contracultura, que eram muito fortes naquela ocasião, e é daí que surgem muitos conflitos com o pai. A Nena, por sua vez, né, a esposa do Manguari e mãe do Luca, é uma dona de casa típica daquele período, né, final dos anos 60, começo dos anos 70, vivendo as crises econômicas do fim daquilo que ficou chamado como milagre econômico, né, a esperança de que a ditadura iria resolver os problemas econômicos do país, o que não aconteceu, e ela fica tentando mediar os conflitos entre pai e filho,
enquanto eles discutem no nível muito mais ideológico, posições políticas, ela tenta trazê-los para o chão, né? Colocar os pés no chão, ela tenta lidar, ela tenta mediar, tenta contemporizar essa relação difícil entre eles, e sendo que, na verdade, o que está acontecendo é ela mesma vivendo uma vida, uma existência sem grandes expectativas ou de ilusões perdidas, né? De ilusões da juventude já perdidas. A peça Rasga Coração, propriamente dito, ela gira em torno de uma situação muito específica, que é, em algum momento, o colégio onde Luca estuda publica uma norma interna dizendo que os alunos, homens, né, os meninos, não podem mais usar cabelos compridos. Então, a escola assume uma postura muito mais conservadora no que diz respeito aos modos né, cotidianos, né, enfim. E os alunos, revoltados com essa situação, resolvem se organizar, né, criar uma forma de resistência a essa imposição da escola. E o Manguari vê nessa situação a possibilidade tanto de ver possibilidades, tanto de se aproximar do seu filho, quanto de contribuir, né, para a politização desses jovens. Então ele escreve, né, ele escreve uma espécie de uma linha de atuação, né, uma proposta de atuação política de resistência para que esses jovens possam se opor, né? Possam ir contra, possam reverter essa nova norma da escola. Mas os jovens não aceitam, né? Eles chegam mesmo a ridicularizar essas propostas do pai que o Luca leva até a reunião, e eles optam por uma forma não política de atuação, que é a ação direta, né? Algo muito mais próximo dos movimentos anarquistas. E parte dessa ação direta é a invasão do escritório da escola e a destruição dos arquivos, né, dos prontuários dos alunos, o que acaba levando o movimento ao fracasso. Parte dos alunos, inclusive o Lucas, são expulsos da escola, e o que acaba intensificando também as divergências entre pai e filho. Até que, já não mais estudante, né, já expulso da escola, o Luca adere totalmente ao movimento hippie e discute com o pai tentando ainda contemporizar a situação, tentando ver como ele lida com isso, lida com esse fracasso do filho, mas eles acabam discutindo e Manguari expulsa Luca de casa, e é nesse momento que então a narrativa da peça se encerra, que é quando a peça termina. Há muitos méritos na dramaturgia de Rasga Coração, né? Muitos méritos do Vianinha como autor. Primeiramente, ele consegue debater todos os problemas da esquerda brasileira, ou pelo menos os principais problemas da esquerda brasileira, nesse texto, né? Então se torna aí essa situação se torna um microcosmos, né? Um estudo de caso dos conflitos internos do campo da esquerda. É interessante notar que o que Vianinha está criticando, Vianinha é um militante do Partido Comunista, né? Alguém que não largou as fileiras do Partido Comunista, o que ele está criticando aí são essas formas aparentemente novas de posicionamento diante do mundo, que naquele período, final dos anos 60, começo dos anos 70, vão se agrupar naquilo que é chamado genericamente de movimentos de contracultura. Mas são movimentos, né, são formas de lidar com o mundo mais antigas, né? Walter Benjamin, lá no começo dos anos 30, num texto Experiência e Pobreza, já criticava esses movimentos, né, expressões desse movimento que já surgiam naquele momento e já interferiam nos rumos em que a crítica e a movimentação política tomava, né? O que genericamente a gente pode chamar
explicar sobre esse movimento da contracultura que o Luca é um representante nesta peça. Falando de uma forma bastante panorâmica, né, bastante superficial, mas o suficiente para agora, é que esses movimentos, assim como os socialistas, faziam a crítica à sociedade burguesa, faziam a crítica ao sistema capitalista. No entanto, diferente dos socialistas, que faziam a crítica e se esforçavam pela sua superação e pela criação de uma nova realidade que é o socialismo, esses movimentos acreditavam e acreditam que basta virar as costas à sociedade como ela é hoje e viver na sua bolha, né? Viver no seu mundo em particular. Então, eu não quero esse mundo, mas eu também não proponho um mundo novo. Eu vou viver a minha existência de uma maneira isolada, em comunidades, né? Enfim, nesse período que a peça é escrita, esses movimentos contra a cultura se materializavam principalmente, não somente, mas principalmente no movimento hippie. Acontece que em meados dos anos 50, em 1956, acontece o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em que em que são apresentados os arquivos dos supostos crimes de Stalin, boa parte deles já comprovados que são falsos hoje em dia, mas quando esses arquivos surgem, existe um grande racha no movimento revolucionário internacional, se formam grandes fendas, né, grandes rachaduras, grandes cisões dentro do movimento revolucionário. E essas formas de pensar, né, a contracultura, o movimento hippie e todas as outras expressões que ela tem, elas entram por essas fendas que se formam no movimento revolucionário internacional, invadem a esquerda, enfraquecem os revolucionários e criam novas propostas de esquerda, muitas delas tão escapistas quanto as suas origens, né? E é para isso que o Vianinha está olhando. O Vianinha está olhando essa sociedade, está olhando a crise das esquerdas está debatendo essa crise com essa peça Rasga Coração. Mas não é só isso, né? A peça faz esse debate através da família do Manguari, né? Através da relação entre o Manguari e seu filho Luca, principalmente. E isso faz com que a peça também se torne uma homenagem do Vianinha aos militantes comunistas de base, né? aos militantes anônimos. Ele não está discutindo as grandes lideranças revolucionárias, mas nesse momento ele está querendo lançar luz sobre aquele militante anônimo, aquele militante que é obrigado a fazer múltiplas lutas, a luta política, a luta revolucionária e a luta pela própria sobrevivência, a luta pela própria organização da sua família. Então é um olhar muito sensível e delicado que o Vianinha faz sobre essa multidão de pessoas, de socialistas, de revolucionários, de comunistas, que estão cotidianamente lutando pela transformação radical da sociedade, mesmo que para isso eles precisem fazer grandes sacrifícios pessoais. Isso é algo muito valioso e precioso que o Vianinha faz nesse momento, né? Que faz com essa peça. E é interessante porque, ao fazer isso, ele se afina muito com aquilo que o filósofo marxista húngaro Georg Lukács fala a respeito da composição de personagens e de situações, né? O Lukács está discutindo a literatura, mas tranquilamente isso pode ser levado para a dramaturgia, porque o filósofo diz o seguinte, que a qualidade das personagens está sobretudo quando conseguimos fazer com que elas nem sejam extremamente singulares, a ponto de que aquela história seja só delas, né, em que você assista, se comova, mas não se identifique. Mas também não podemos fazer com que a história seja tão abstrata sobre os grandes temas, a ponto de que ficamos distanciados deles, né?
As melhores histórias são aquelas em que personagens e situações estão no meio do caminho entre o que é mais singular e o que é mais universal, de tal forma que nós possamos nos identificar com essas personagens, porque afinal de contas elas são parecidas com nós, né? A luta de classes acontece através de nós, então nós precisamos ver personagens com as quais nós possamos nos identificar, mas essas personagens também servem para, elas desdobram elas desdobram a situação até aquilo que está por trás, né? Aquilo que nós não olhamos com facilidade no cotidiano, né? Que nós possamos então entender a luta de classes que está por trás das situações vividas pelos personagens, e aí podemos entender essa luta de classes acontecendo em nós como os agentes, né? Como participantes dessa luta de classes. E o Vianinha consegue fazer isso nessa peça, né? Nós nos identificamos com o Manguari Pistolão. Você não precisa ser um militante comunista para se identificar com ele, porque você vai se identificar com a própria condição de vida dele, né? Com os problemas familiares, os problemas financeiros, os problemas de saúde, a relação com o filho, com a esposa, enfim, com o trabalho, etc. Mas também entende o que está por trás disso, o que leva alguém a viver essas situações, né? O Vianinha faz isso brilhantemente. E para dar conta de fazer isso, o Vianinha constrói uma dramaturgia que é de uma carpintaria muito bem resolvida, muito sofisticada, ao mesmo tempo complexa na sua elaboração, mas simples na sua apreensão. Quer dizer, o público assiste ou lê a peça, mas entende a peça com muita facilidade. Ela não cria, a peça não cria a peça não cria situações que o público precisa ficar decodificando com um certo esforço. As suas camadas, e são muitas camadas, elas vão se sobrepondo de uma maneira muito lisa, muito fácil de leitura por parte do público, né? E ele faz isso através de um expediente bem interessante, que é a utilização de duas temporalidades na peça. E através dessas temporalidades, ele vai mostrando a realidade do presente do Manguari, do seu filho Luca e da sua esposa Nena, mas a peça também tem momentos em que ela retrocede no tempo e vai mostrando o passado do Manguari, a sua juventude, as suas dificuldades de relação com o próprio pai, que era muito severo e que acaba se aproximando do movimento de extrema-direita, os integralistas. Da mesma forma que o Manguari vai acabar expulsando o filho de casa, o pai dele também o expulsou. Nós conhecemos o Manguari em duas de suas importantes amizades na juventude. Um é o Camargo, e é importante guardar esse nome, que a gente vai retomar, a gente vai voltar a falar dele daqui a pouco, que também é um militante, que milita junto com ele, e o outro é um jovem da boemia, né? Despreocupado com a vida, alguém que se assemelha muito ao seu próprio filho, que atendia pelo apelido de Lorde Bundinha. E ao mostrar essa temporalidade, essa dupla temporalidade, o que o Vianinha vai nos mostrando, aí em várias camadas, como eu disse agora há pouco, tanto a formação existencial do Manguari, a formação política do Manguari, como que mais ou menos aquela coisa de que as situações se repetem na vida de um homem adulto, como aquilo que aconteceu com ele na infância, né? Os problemas com o pai, por um lado, e por outro lado o problema com o filho. Mas a gente também acompanha o desenvolvimento político do país. A gente vai entendendo como que é a formação política do país através dessas personagens, através do tempo acontecendo através dessas personagens. Então não é apenas a formação existencial e política do Manguari, mas é a formação existencial e política do país, né? Tudo isso de uma forma muito poética, muito emocionante mesmo, e com a presença constante da música, né? A música vai atravessando, músicas vão atravessando as cenas e as vão conectando de uma forma muito bem resolvida. A dinâmica dessa peça, né, ela é muito ágil, ela não deixa o público se perder,
Enfim, como eu disse agora há pouco, é uma carpintaria muito bem elaborada, muito bem resolvida. Complexa, mas de uma apreensão muito fácil. E algo que é de muita inteligência do Vianinha, né, é a forma como ele faz, né, o expediente que ele usa para garantir que a peça não se torne apenas um dramalhão familiar, né, que não se torne apenas uma peça sobre os problemas de uma família, mesmo que seja mostrando o presente e o passado, enfim, e que mantenha a peça como, sobretudo, uma mensagem política, né? Uma mensagem familiar e política. Eu não falei agora há pouco de um amigo do Manguari, que chamava Camargo, e eu disse, inclusive, para a gente não esquecer o nome dele, não é isso? Pois bem, o Camargo, que foi esse camarada, né, esse companheiro de militância do Manguari, ele teve um sobrinho, né, que na peça é chamado de Camargo Moço, né? Camargo é o sobrenome, então ele é chamado de Camargo Moço. Pois bem, quando a escola do Luca resolve se opor à nova norma do corte de cabelo, o Camargo Moço, que estuda numa outra escola, resolve se apresentar para o Luca e seus colegas, dizendo que ele veio prestar solidariedade e se coloca à disposição para, enfim, para ser uma cabeça e braços a mais na oposição à direção da escola. Quando o Camargo Moço fica sabendo que o Luca é filho do Manguari, ele fica extasiado, porque o tio dele falou muito sobre o Manguari para ele. Falou sobre a importância militante do Manguari, sobre as coisas que eles enfrentaram juntos. E esse jovem, né, o Camargo Moço, defende as posições do Manguari para a juventude, né? E o que significa esse jovem, né? O que significa o Camargo Moço, né? Na verdade, ele representa o Vianinha dizendo que não devemos perder as esperanças, né? Que ainda há possibilidades, que a luta política não se perdeu porque as novas gerações abandonaram a luta. Dentro dessas novas gerações, ainda há aqueles que querem lutar. Isso fica muito evidente numa cena em que Manguari tenta conversar com o filho, com o Luca já expulso da escola, a conversa é muito difícil, o rapaz sai e ficam então Manguari e o Camargo Moço, e o Manguari diz para ele o que está acontecendo, que ele não consegue falar com o filho, não consegue falar com os jovens, que ele, Camargo Moço, é uma exceção, né? Essa visão política que ele tem, essa identificação política esse respeito à organização política militante mesmo, os jovens não têm mais. E o Manguari perguntou onde foi que eu errei. E o Camargo diz, olha, não sei onde você errou, talvez a sua geração tenha errado por ter certezas demais. Vocês entenderam as coisas, vocês entenderam a luta de classes e isso se tornou uma certeza. E talvez vocês tivessem que ter guardado mais dúvidas. E o Manguari fica pensando nisso, né? E também comenta sobre a questão do conflito entre gerações. E o jovem também fala sobre isso, dizendo que, olha, eu não entendo nada de conflito entre gerações, mas eu entendo que cada geração tem conflitos dentro de si mesma, que cada geração tem que fazer os seus conflitos internos, né? Resolver os seus conflitos internos, os seus embates internos. Isso é muito lúcido por parte do Vianinha, né? Quer dizer, o que ele está dizendo para nós é que o fortalecimento da esquerda e, portanto, o fortalecimento de um projeto revolucionário passa por superarmos as contradições entre as distintas gerações de militantes e fazermos os debates internos dentro de cada geração e conseguir conectar as diferentes gerações, conseguimos estabelecer entre elas uma relação de complementariedade, né, em que a experiência de uma, a experiência e o conhecimento de uma possa contribuir com a outra e assim por diante, né?
Isso é brilhante, né? Porque o Vianinha consegue fazer todo esse debate com o público através das personagens muito bem elaboradas, vivenciando situações também muito bem elaboradas. Ou seja, né, Rasga Coração é o verdadeiro testamento político que Vianinha deixa, né? Vianinha fez dessa peça a sua última mensagem, né? Quer dizer, um militante comunista, ativo, inteligente, sensível, um dramaturgo um dos melhores dramaturgos do país, vivenciando seus últimos momentos, ainda jovem, né? Faz dessa peça o seu grande manifesto pela transformação do país, né? Essa peça é, portanto, como eu disse, um verdadeiro testamento que ele deixa, um legado que ele deixa para os militantes e artistas das novas gerações, né? É esse diálogo que ele tenta... é uma geração que se encerra com ele, que tenta manter um diálogo, que quer estabelecer um diálogo com as novas gerações de artistas militantes que vêm depois dele. Assim. É uma peça brilhante, linda, sensível, que merece ser assistida, que merece ser conhecida. Inclusive, tem uma versão recente, né, de 2018, feita para o cinema brasileiro, dirigida por Jorge Furtado, que evidentemente tem ali alguns cortes em relação ao texto original, mas ele é bem próximo do texto original. Vale a pena ser assistido, é um filme belíssimo. Também é uma peça muito fácil de encontrar nos sebos pelo país, né? Nos sebos eletrônicos, enfim. Assim, não, é uma peça que vale a pena ser lida e eu espero que não demore muito para que alguém tenha condições de montar essa peça, porque é uma peça bastante atual, né? Quer dizer, a crítica que o Vianinha está fazendo a essas formas que penetraram as rachaduras da esquerda, né? Elas estão presentes até hoje, né? A esquerda brasileira ainda não se encontrou e essa peça, lá em 74, já dizia o curso, já explicava como que as coisas seguiriam esse curso até hoje, né? Então, vale muito a pena assistir, vale muito a pena ler, eu espero que vocês se interessem pelo filme, se interessem pelo texto. Bom, eu sou o Luiz Carlos Quequia, este é o canal O Dramaturgos e falamos hoje sobre a peça Rasga Coração, de Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Quero dizer-lhes que duas das minhas peças recentes foram publicadas, Brasil Ano Zero e O Sonho Americano. Elas estão à venda, se você quiser saber mais sobre as peças ou quiser adquiri-las, entre em contato pelo e-mail que está na descrição desse vídeo. Também gostaria de dizer que nossos vídeos saem às terças-feiras, às 11 da manhã, às vezes um pouco mais tarde, e às vezes até saem às quartas de manhã. Mas nosso horário fixo, ou pretendemos que seja, é terça-feira às 11 da manhã. E o próximo vídeo vai falar sobre a peça Oração para uma Negra, de William Faulkner, uma peça que aborda o patriarcado e o racismo no sul dos Estados Unidos, destacando, eu destaco que o sul dos Estados Unidos, no que diz respeito à questão do patriarcado e do racismo, não é muito diferente daquilo que se debate no Brasil. Então vale muito a pena conhecer essa peça. Eu espero que vocês assistam o vídeo da semana que vem, Oração para uma Negra, de William Faulkner. Até lá, assistam essas recomendações que estão aparecendo na tela, de outros vídeos que nós já fizemos sobre outras peças. Tá bom? Espero vocês. E não esqueçam, por favor, curtam esse vídeo, compartilhem entre seus amigos, recomendem os vídeos para quem você conhece, para quem você sabe que gosta de dramaturgia. Somos um canal novo e essa é a melhor forma que temos para que você nos ajude a crescer. Se quiserem, se sentirem à vontade, também comenta. Os comentários são muito importantes e eu tento ler e responder a todos
os que são feitos, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.